Olá, aqui é o Anderson Rocha e eu gostaria de falar com você sobre um tema que muitos alunos me perguntam e na internet encontro vários vídeos contrários ao que eu penso, né? E respeito as suas opiniões, mas aqui gostaria de apresentar a minha e sempre que possível eu repasso essa informação, né? Sempre me perguntam, professor, o que eu faço quando alguém me pergunta, quando algum familiar, um amigo pergunta se eu estou estudando para concurso, o que eu falo? Eu respondo perguntando, você está ou não está estudando para concurso? Porque se estiver, na sua cabeça isso tem que estar 100% definido, né? Eu sempre falo da minha história que é para você visualizar, para você sentir o que eu passei e saber se você também pode passar por isso, consegue passar por isso, né? Muitos olham, o Anderson passou em primeiro lugar, foi fácil fazer isso. Não foi fácil, né? Também muitas pessoas vinham me perguntar, tu ainda não passou em tal concurso, fulano de tal estudou tanto tempo e conseguiu passar. Isso é besteira, ficar se lamuriando por isso, né? Por isso, todas as oportunidades que tenho, eu sempre falo isso. Conte para todos que está estudando para concurso público, né? Eu lhe garanto que uma pessoa que tenha estudado para concurso alguma vez, ou já tenha passado, ou esteja também estudando para concurso, jamais irá lhe desestimular por estar continuando, por ter perdido uma prova, por ter vacilado em uma questão, por ter sido reprovado em N concursos. Porque essa pessoa sabe exatamente aquilo que você está passando. Diferentemente de uma pessoa que não está nesse mundo que eu digo de mundo paralelo do concurso público. Quem está inserido nesse mundo paralelo, com certeza vai lhe entender. Quem não está, vai vir falando de situações que você deveria melhorar, estudar por isso, ou por aquele jeito, ou por outro. Eu gosto de lembrar o meu primeiro concurso que eu fiz, junto com meu primo Carlos Filho, porque quando a gente começou os estudos, em setembro de 2006, nós tínhamos 3 meses para a prova de nível médio do concurso do TRF da primeira região para o estado aqui do Maranhão está abrangido. E meu pai chegou e disse pra gente, nesse concurso vocês não vão passar, mas continuem firmes. Ele tinha visto a gente estudando uma semana inteira e veio com esse peso assim, e meu primo ficou totalmente desestimulado. Caramba, tio Zé Filho conhece bastante, fala isso. Eu cheguei pro meu primo e falei, cara, tu tá estudando? Tô. Nós estamos focando, pegando o conteúdo que o edital apresentou pra gente. A gente já sabe português, a gente já sabe matemática e raciocínio lógico. A gente está pegando como a banca está cobrando nos concursos anteriores. A gente está se especializando nessas matérias específicas, que era direito constitucional, era direito administrativo e direito civil. A gente está programada já toda a leitura necessária, as revisões que a gente vai fazer. Tu não sente essa confiança que a gente vai conseguir fazer um excelente desempenho? Aí ele ficava às vezes assim, e isso estimulava. Aqui eu já deixo esse ponto para você se grudar efetivamente com pessoas que estejam no mesmo objetivo que você, né? E eu sei que às vezes na própria família, na própria casa que você mora, o seu pai, sua mãe, o seu marido, a sua esposa, não tem aquela mesma aptidão para o concurso público e muitas vezes até lhe desestimula, né? Dizendo que você não vai dar conta porque também está trabalhando em outras coisas, tem as atividades de casa para fazer, tem os filhos para cuidar, N situações. Então, a gente, só para finalizar o assunto do meu primeiro concurso, a gente fez um excelente concurso. Ele errou 4 questões de 55, eu errei 6 questões de 55.
Para mim, esse foi um resultado excelente. O concurso foi cancelado, a prova foi cancelada, mas esse desempenho que a gente teve para o nosso primeiro concurso foi excelente e foi só o início dessa nossa jornada. Eu demorei 7 concursos para passar no meu primeiro. Tem gente que passa de primeira, tem gente que passa 10 concursos, 20 concursos até conseguir. Mas quando você passa, meu amigo, aquela estrada toda cheia de pedra que você caiu, se rastejou, com certeza você vai voltar atrás e vai lembrar. Eu passaria tudo de novo após essa aprovação. Porque eu sei que para chegar aqui, né, tem aquela música, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Todo mundo só vê a sua glória, mas não verifica toda aquela estrada que você já trilhou. Aqui eu trago alguns pontos que justificam essa frase para você contar para todos que você está estudando para concursos. Quando você tem clareza, quando você sabe o caminho que tem que traçar, ou pelo menos consegue planejar que vai passar por ali, é muito mais simples. Não significa que seja fácil, mas é mais simples, né? Quando você vai numa trilha, por exemplo, quem já andou em trilha, seja de bike, seja caminhando, correndo, seja de carro, quando a gente tem um GPS, alguém que já andou por aquilo, é muito mais simples fazer aquela jornada, apesar que a jornada demore horas para ser concluída, a sol, com cansaço, mas você sabe que vai conseguir concluir. Da mesma forma, quando você vai ter uma prova de maratona, você se prepara diariamente, sabe que é trabalhoso passar aqueles 42 quilômetros correndo, mas sabe que fez o treinamento adequado, com as pessoas adequadas lhe orientando, para que você consiga concluir aquela atividade. Aqui, para o concurso, é a mesma coisa. Não tem como, eu vou estudar para esse concurso. Tá, e aí? Qual é o teu planejamento? Tem que ter um planejamento inicial. Tem que estudar o edital, ver se você sabe aquelas regras, né? Quem vai estudar para a carreira policial, que eu nunca estudei, que eu sempre fui um alvo fácil, né? Minha mãe, primeira recomendação, meu filho, por favor, não estude para essa carreira. Tem mais quem gosta do ramo. É muito interessante que você, além do intelectual, né, que fazer a prova, às vezes tem prova discursiva também, você tem a parte física, e tem gente que só pensa em se preparar para a parte física depois que é aprovado. Nada vai adiantar, porque a parte física não dá para você se adaptar entre a sua aprovação na prova discursiva, objetiva ou discursiva, com o tempo destinado para que você realize a prova prática de exercício físico. Então, definitivamente você precisa estudar, traçar a rota que você vai buscar percorrer por todo aquele caminho. Então, ter clareza daquilo tudo que você pensa em trilhar, né? Quem acompanhou a minha história no vídeo que eu já postei aqui anteriormente, viu que fiz vários concursos, porque a minha necessidade demandava isso. Eu vou esperar só concurso de carreira de tribunais. Eu vou esperar só concurso de carreiras legislativas. Não tinha essa comigo. Eu tinha que passar no concurso que aparecesse, porque eu tinha 9 meses para o meu filho nascer. Lembra essa situação? Se você não lembra, assista aí o vídeo que eu conto detalhadamente como foi essa minha trajetória no concurso público. Mas com o tempo eu fui tendo afinidade, que até eu pensava que era com a magistratura, mas encontrei o legislativo como um serviço maravilhoso, e daqui não pretendo sair tão cedo, mudar de ideia para sair desse cargo que hoje ocupo. Então você precisa buscar essa clareza. Outro ponto para que você tenha isso forte e justifique falar para qualquer pessoa que pergunte: estou estudando sim para concurso e eu vou conseguir. Quando você fala isso, a pessoa não sabe nem o que responder.
Tem gente que me olha, quando eu falava isso, tinha gente, não, tu vai conseguir, é verdade, vai dar certo. E às vezes não botava tanta fé, não tinha tanta credibilidade, mas com as minhas ações, com os desempenhos que eu ia tendo de progressão em cada prova, todo mundo ia percebendo que a alguma hora aquilo ia dar certo, né? Eu também lembro uma história que eu sempre falo, quem estudou comigo na faculdade vai lembrar, desde os primeiros dias eu sempre falava, quando eu entro para um negócio, eu quero buscar atingir o melhor resultado possível. Então, quando eu entrei na carreira jurídica, que eu era da área de exatas, eu tinha feito o vestibular para matemática, cursei alguns períodos, depois para ciências contábeis e saí para a área jurídica. Quando eu entrei, o maior cargo que eu tinha encontrado era de ministro do Supremo Tribunal Federal. E a primeira coisa que eu falei na turma de Direito foi que, o que você quer no curso de Direito? Eu quero concluir o curso, fazer minha graduação todinha e chegar a ser ministro do Supremo Tribunal Federal. É algo que hoje eu já não olho assim com tantos bons olhos, né? Que não está uma figura tão assim respeitosa exercer esse cargo. Mas a função né? Então, deseje e busque aquilo. Se você quer um concurso tal, você tem condições, mas tem que arcar com o ônus da rota para chegar naquele objetivo que você quer chegar, né? Não pense só na glória, pense em como vai ser o sacrifício para chegar na glória. A positividade lhe ajuda a ter mais força, a pensar sempre que aquilo é possível, né? Quando aparece um problema, você já tem a necessidade de achar a solução. Quem é negativo é o tempo todo. Quando acha uma solução, mas tem aquela situação ruim. Mas isso pode acontecer que vai dar errado. Sempre acha um porém. Poxa, tu achou a solução e a pessoa vem e acha outro problema. É só caçando problema, sem buscar resolver os problemas. Não se dá nem o trabalho de resolver o problema que surgiu e já cria outro problema. Tem uma solução, cria outro problema. É sempre assim, pessoa negativa é sempre buscando problemas. Questão de mérito e demérito. As pessoas dão mais crédito para o demérito. É mais fácil acreditar que vai dar errado do que lutar para ter o merecimento. E aqui eu já adianto que eu vou falar do Caio Carneiro, que é o livro que eu estou lendo atualmente. Né? Eu não vou falar assim porque às vezes o YouTube fica vedando as palavras, mas esse livro realmente é FODA. Muito massa. Ele dando suas palestras, em alguns momentos, ele fala sobre o merecimento. Que até a mãe dele ensinou isso para ele, né? Poxa, meu filho, tu conseguiste isso? Porra, que massa, você mereceu isso. Depois ele chega todo, poxa, mãe, eu não consegui, não deu certo aquela situação. Você mereceu isso também. Tudo o que você faz é mérito seu, seja para o lado bom, seja para o lado ruim. Então busque sempre ir progredindo, faça uma autoanálise para a sua progressão. Não se compare com outras pessoas. As outras pessoas têm um histórico que você nem conhece, que não tem condições de você ficar equivalente, seja para cima ou para baixo. Busque sempre ser você melhor no futuro. Então, olha o que você tinha, olha o que você tem e olha o que você está buscando alcançar. É sempre assim. No concurso não é diferente. No concurso você tem a análise de um estudo, passa em algum concurso, passa no sentido de fazer a prova do concurso, verifica os erros, não passou, normalmente de primeira não passa no concurso, mas vai avançando, progredindo no assunto, você vai estudando mais uma matéria, essa matéria você não precisa mais dar tanta ênfase porque você já estudou muito, vai dar ênfase para a matéria específica e assim vai. Eu tenho exemplo na minha trajetória de que isso tudo deu certo. Quando eu fiz o primeiro concurso do TRF,
estudei muito português, que eu já tinha estudado no ensino fundamental inteiro, no ensino médio inteiro, com muito afinco. E quando eu cheguei no TRF, vi que eu precisava modelar o estudo para o concurso, que é outra formalidade. E depois que eu fiz o do TRF, fiz do MPU em 2007, veio o nascimento do meu filho, que aí veio mais essa carga necessária de ser aprovado em 9 meses, foi a carga que recebi. E saiu o concurso do INSS com uma outra banca, que foi a banca CESP. Já mudou o formato de cobrança. E eu tive que adaptar aquele conhecimento que eu tive de português a responder português da banca CESP, a responder raciocínio lógico, matemática e informática da banca CESP. E me especializar nos assuntos do INSS, direito previdenciário, melhorar o meu direito constitucional, melhorar o meu direito administrativo. Fiz a prova, melhorei minha pontuação, mas não fiquei dentro das classificações. Fiquei em 38º e só tinha 4 vagas. Fiz o concurso da Câmara Municipal de Joinville, também só para os assuntos específicos. Era uma banca mais regionalizada, a banca IBAN, mas também fiquei um pouco acima das vagas, né? Tinham 4 vagas e também fiquei em 38º, igual foi com o INSS. Para o concurso do STF, estudei muito assunto, além do que eu já tinha estudado para o concurso do TRF, do MPU, para a banca FCC, agora melhorando ainda para a banca CESP, porque eu já tinha feito o concurso do INSS, só que o concurso do STF, em julho de 2008, exigiu muito conteúdo que eu ainda não tinha visto. E isso foi bom para mim, apesar da minha reprovação no concurso do STF. Justifico isso porque logo 2 meses depois, saiu o concurso 3 meses depois, em outubro, saiu o concurso do Ministério do Trabalho e eu já tinha visto e estava especializado, porque fiz 2 concursos de forma intensa, com português, raciocínio lógico e informática, direito constitucional e administrativo. O que eu precisei modelar e aprender e modelar na forma de cobrança da banca CESP? O estudo do direito do trabalho, sobre as legislações trabalhistas avulsas, como do FGTS e do seguro-desemprego. E assim fiz. E todo mundo lá na casa onde eu morava sabia disso. Minha mãe, que trabalhava na Caixa, toda hora eu ficava perguntando e ela me respondia algumas coisas específicas na prática, o que nem sempre na prática a gente aplica como está na teoria, né? Mas para o concurso você tem que saber disso. Mas era melhor para facilitar minha compreensão. E na prova isso ficou nítido para mim. Foi a minha melhor pontuação na banca CESP, que eu fiz 87 pontos já líquidos, né? Descontando os erros dos 120 possíveis. E aí eu fiquei em terceiro, foi minha primeira aprovação. Após 7 concursos, eu consegui minha primeira aprovação. Então veja que tudo aquilo que eu fui progredindo foi fruto de um trabalho meu. Não me comparando com outros. É claro que a gente olha, poxa, esse cara também conseguiu, vou tentar fazer igual ele. Mas não me comparando, poxa, ele conseguiu e eu não. Por quê? Não é por isso. Tem muito por trás disso. A gente não viveu a infância, a adolescência, a faculdade daquela pessoa como você acha que deveria ter passado. Ela deve ter feito bem melhor que você. Então, busque sempre fazer 150% da sua parte, porque vai ter resultados. Depois que eu fiz esse concurso, eu tive outro exemplo clássico de progressão, que foi do concurso do Senado Federal, que eu fui muito bem, foi a banca FGV, primeira prova que eu fiz da banca FGV. Peguei as questões só de conhecimentos específicos, porque eu fui de uma forma amadora para responder questões de português, questões de raciocínio lógico e questões de atualidades, que eles chamavam de mundo contemporâneo ou conteúdo de assuntos gerais. E fui reprovado por não ter feito 50% das questões de português. Algo que eu já era batido na banca FCC, batido na banca CESP, e na banca FGV eu nunca tinha feito. E não me dei esse trabalho de
trabalhar melhor as questões de português, resolver questões com mais profundidade de português e fui me especializar só nas partes específicas. Fui reprovado, aprendi. Um ano depois saiu o concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, banca FGV. Primeira coisa que eu fiz foi pegar todas as questões, todas as provas anteriores da banca FGV sobre português. Depois eu fui por matéria, depois sobre raciocínio lógico. Não tinha questões de regimento interno da Assembleia, então eu mesmo elaborei meu material. Depois também de Estatuto do Servidor tinha, e o jeito que a banca FGV cobrava Estatuto do Servidor, tanto do Maranhão quanto de qualquer outro local, era peculiar, e eu percebi isso. E isso foi uma também progressão, de acordo com um estudo que eu fiz, e me aprofundei ainda mais no conteúdo de direito constitucional que era o exigido no conhecimentos específicos. Graças a Deus, e com todo esse empenho que relatei agora há pouco, consegui ficar em primeiro lugar nesse concurso de 2013 para o cargo de consultor legislativo em direito constitucional. Então, era sempre comparando o Anderson com o Anderson mesmo. O Anderson de ontem com o Anderson de hoje, como eu preciso ficar amanhã. Você também precisa fazer essa autoanálise, parar de ficar se comparando. Muito mais ouvir pessoas, né? Parar de ouvir pessoas que ficam te comparando com fulano de tal que passou. Tem gente que diz que eu estudei só 2 meses e passei para esse concurso da Assembleia. Porque o concurso da Assembleia saiu em março, a prova foi em maio. Eu estudei só nesse período e consegui passar em primeiro. Mas não consegue ver toda a trajetória que eu fiz anteriormente, toda a minha faculdade de Direito, 5 anos de Direito que eu estudei com foco em concurso. Não era estudando para ser advogado, não era estudando para ser qualquer outra atividade. Era exclusivamente pensando em questões de concurso. E isso tudo favoreceu essa minha ascensão rápida depois que eu me formei. Me formei no final de 2012 e logo em 2013 saiu o concurso da Assembleia e eu fui aprovado, sendo chamado em agosto de 2014 apenas, mas ainda hoje estou lá, graças a Deus deu tudo certo, tá? Então pare de se comparar com outras pessoas e se compare sempre com você anterior. O livro, como eu mencionei aqui, do Caio Carneiro, ainda estou finalizando a leitura, mas a cada página tem muitas reflexões a fazer, é muito massa isso. Não estou ganhando nada para falar desse cara, mas sempre que eu leio livros bons, como esse outro do Inteligência para Concursos, Aprendendo Inteligência, eu tenho outros livros aqui, Milagre da Manhã, O Poder do Hábito, são excelentes livros que tudo que eu estou lendo, seja de negócios, seja de melhoria de relacionamento, tudo eu fico voltado para concurso. Meus olhos, como eu posso orientar melhor para o concurso dessas pessoas, que sempre tem gente me procurando, pedindo orientações e sempre que eu puder, eu sempre vou responder, não deixei nenhuma pergunta em aberto ainda e não pretendo deixá-la. A frase do livro, que consta aqui, seja foda, meu filho até perguntou, ele olhou assim, ele tem 11 anos, ele não é de xingar muito, e olhou eu lendo o livro e ele perguntou, pai, como é que é o nome do seu livro? Aí eu falei, mas não é palavrão? Meu filho, é. Mas o que representa essa palavra aqui não é um xingamento, mas é como se fosse um elogio de uma pessoa que é extremamente feliz, otimista, determinada e abundante. Por isso a formação dessa palavra. E tudo que ele fala no livro é em volta dessas 4 palavras. De felicidade, de positividade, de otimismo. Sempre, se tu tem essa vida para viver, porque você vai apenas sobreviver. É muito massa isso. Ser determinado e ser abundante. E um trecho que me impactou muito nesse livro
foi na página 78 e 79, que ele fala da primeira palestra dele. Ele se deslocou para uma cidade do interior de Minas Gerais, acho que é Alfenas, e chegando lá, estava tudo já organizado. Ele organizou para receber as pessoas, fazer a palestra. A primeira palestra dele, ele fez o script todo que ele considerava que era necessário, e quando chegou não teve uma pessoa. Uma pessoa. Ele teve o custo, teve deslocamento, teve tudo, e era para se abater, para voltar e não querer mais fazer aquilo, porque, poxa, ele fez tudo o que deveria fazer e não apareceu ninguém. Só que ao retornar na viagem para casa, em torno de 500 quilômetros que ele falou, ele foi refletindo e foi analisando que quem perdeu a oportunidade não foi ele, foram as pessoas de ouvir aquela história de vida dele e o que ele poderia fazer de transformação na vida daquelas pessoas. Tanto é que o pai dele, na manhã seguinte, pergunta para ele: e aí, filho, como é que foi a palestra? Ele: pai, foi ótimo. Não teve nenhuma reclamação, não teve nenhum cliente insatisfeito, só que não teve nenhum cliente, né? Mais ou menos assim, com essas palavras. E quem perdeu nisso tudo foi eles. Porque eu estava preparado para dar o meu melhor e hoje tenho certeza que todos eles gostariam de estar presentes naquela palestra diante da abundância que ele está apresentando nos dias de hoje, né? Hoje ele é o primeiro livro de negócios mais vendido no ano, né? Ele está no topo de mais vendido, best-seller. Então, para você ver que mesmo na derrota inicial dele, que tudo favoreceria para ele desistir de fazer aquele negócio, ele continuou e acreditou em si que era possível melhorar. Porque você, ao ser derrotado no concurso, vai deixar de mão isso? Uma derrota, eu fui derrotado 6 vezes para conseguir uma vitória, a primeira vitória, a inicial. E fui lutando da minha primeira vitória para as outras, e até chegar nessa da Assembleia Legislativa do Maranhão, que é um dos melhores cargos que tem aqui no estado do Maranhão, foi luta, foi muitas derrotas, foi muitos erros e acertos, trilhando caminhos no escuro, que às vezes não tinha mapa para trilhar, e a gente ia, errava, voltava e ia para o outro caminho, chegava em outra bifurcação, ia para um lado, errava, voltava, que não tem como pegar lá na frente, tem que voltar e pegar um outro lado, que em tese era considerado como correto, tá? Então, definitivamente, quando alguém vier lhe perguntar se você está fazendo concurso, gente, eu fui criado para não mentir. Nem com isso eu consigo. Mas é uma mentira boa. Não tem esse negócio de mentira boa. Você está se auto-sabotando. Mas eu prefiro ficar assim, porque se eu não passar, ninguém vai saber, eu não vou me sentir frustrado. Não tem como passar nessa vida sem frustrações. Agora você tem que aprender a saber como solucionar o problema de uma frustração. Já pensou se ninguém se frustrasse nesse mundo? O que a gente teria de soluções como a gente tem diariamente surgindo de boas ideias? Tem ideias ruins também, mas vamos destacar as ideias boas. Os gênios surgiram de situações que não estavam sendo propícios e necessitavam sair daquele óbvio para atingir algo mais desejável. Então, com você também tem que ser desse jeito. Pare de se vitimizar. Busque ser proativo. Ir para frente. Procure o concurso dos seus sonhos. Bote no papel e escreva. Quando a gente escreve, não é botar no Instagram: hoje eu estudei tantas horas. Não, isso não é para ninguém. Isso é para você. Certo? Bote isso. Anote, como eu tenho aqui um quadro que eu faço as anotações, toda hora eu estou olhando para elas, eu tenho que comprar passagem disso, eu tenho que pagar isso, tudo está aqui nesse quadro, toda hora eu anoto, paguei, risco, faço outro.
fiz essa atividade, paguei, faço e risco outro. E assim vai. Com sua atividade, você também tem que fazer isso. Eu tô com uma pulseira aqui com o termo chega de desculpas. Não tem esse negócio, eu não vou fazer academia porque eu acordei ruim hoje. Se você tem essa obrigação, se você não lutar pela sua saúde hoje, lá na frente a sua saúde vai exigir e muito dobrado, né? Então, com a sua preparação para o concurso, escolher o concurso, definitivamente foque e acredite que vai ser possível. E só pare quando passar, porque eu tenho certeza que continuando, a sua aprovação vai chegar. É básico isso, né? Todos falam, mas é importante falar novamente. Concurso é uma fila de banco. Concurso é uma maré onde você está contra ela. Se você parar, você não fica parado no mesmo lugar, você vai descendo para trás. Então, não pare nunca. E busque orientações, porque às vezes você está remando, mas está remando para o lado e não consegue avançar. Então, veja se você está remando para o lado certo, para o horizonte certo, que com certeza você vai facilitar, potencializar, acelerar essa sua aprovação. Tá bom? Qualquer necessidade que você tenha, bote mensagem aqui abaixo que vou comentando e vou respondendo na medida do possível. Busco responder todos que mandam mensagem para mim. Tá? Um abraço, uma satisfação fazer mais este vídeo e até mais.